Voltando pessoal, para a última parte da aula, artigo 217-A do Código Penal, ele tem algumas qualificadoras. Parágrafo 3º, se do crime resulta lesão corporal de natureza grave, a pena vai passar de 10 para 20 anos, tá? É uma qualificadora. E se dá, parágrafo 4º, se resultar morte, reclusão de 12 a 30. 10 a 20 se resulta lesão corporal grave, 12 a 30 se resulta morte. Ambas as figuras são préter-dolosas, isto é, dolo no fato antecedente, culpa no fato consequente. Por quê? Se o agente quis matar a vítima, ele não vai responder por estupro de vulnerável seguido de morte. Ele vai responder por 2 crimes: estupro de vulnerável e homicídio. Se o agente quis praticar uma lesão corporal grave na vítima, ele quis lesionar gravemente a vítima, ele vai responder por 2 crimes: estupro de vulnerável em concurso material com lesão corporal grave. Então, para nós falarmos da qualificadora, né? Estupro de vulnerável qualificado pela lesão corporal grave ou estupro de vulnerável qualificado pela morte, a lesão corporal ou a morte tem que vir de forma culposa pelo agente, tá? Adiante, causas de aumento de pena, há pouco aqui a ser comentado, são as mesmas já previstas para o crime do artigo 213, do estupro regular ali do artigo 213. As causas de aumento estão no 226, incisos 2 e 4, e no artigo 234-A, incisos 3 e 4, tá? Do Código Penal. E, por fim, a classificação doutrinária do crime do artigo 217-A. Trata-se de um crime próprio, na modalidade conjunção carnal, porque só pode ser praticado por quem tem pênis, ou um crime comum, na modalidade ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Mas, se a gente considerar o tipo inteiro, 217-A, que fala tanto de conjunção carnal quanto de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, se a gente considerar isso globalmente, se a gente não separar a modalidade conjunção carnal e a modalidade ato libidinoso diverso da conjunção carnal, como um todo, o 217-A é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não por uma classe específica de pessoas. É um crime de ação pública incondicionada, vejam o artigo 225 do Código Penal. A ação pública incondicionada não precisa de representação, tá? Independentemente da vítima ou do pai da vítima querer ou não querer que a pessoa seja processada, esse delito vindo à tona, chegando ao conhecimento da autoridade policial, do Ministério Público, haverá o ajuizamento da ação, tá? Da ação penal. Tipo alternativo misto, lembram? Toda aquela polêmica do tipo alternativo, de ser um tipo alternativo misto, ou um tipo cumulativo misto, já falamos bastante sobre isso nas outras aulas, não vou me alongar, maioria da doutrina entendendo como tipo alternativo misto. Doloso, não existe modalidade culposa, já falamos a respeito, tem que ser doloso. Instantâneo, um crime material, crime de dano. Hediondo, está presente no rol da Lei 8.072 de 90. Quais são as consequências primordiais de ser um crime hediondo? Progressão de regime só quando se cumpre 2/5 da pena ou 3/5 da pena se o agente for reincidente. Quando o crime não é hediondo, a progressão de regime se dá em 1/6. 1/6 da pena para o agente progredir de regime. Se ele já estava no semiaberto, ele cumpre 1/6 e vai para o aberto. Se ele estava no fechado, ele cumpre 1/6 e vai para o semiaberto. Depois do que restar, o cálculo não é com base na pena total, é do que restar, ele cumpre mais 1/6 e vai do semiaberto para o aberto, tá? Mesmo que seja reincidente. Crime hediondo não. 2/5 ele progride, ele precisa de 2/5 da pena para progredir de regime. E se ele for reincidente, ele precisa de 3/5. Regime inicial é sempre fechado,
inicial, tá? Antigamente existia uma previsão na lei dos crimes hediondos que o regime integral é fechado. Não existe, é vedada a progressão de regime nos crimes hediondos. Regime integral fechado. Isso caiu. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal declarou isso inconstitucional, depois houve uma mudança legislativa, tá? Então, o regime inicial é fechado, mas é possível a progressão de regime, insuscetível de fiança, graça, indulto ou anistia. Prisão temporária está prevista na lei, no rol da prisão temporária, cabe prisão temporária para o crime de estupro de vulnerável, mas ao contrário das demais hipóteses de prisão temporária, que é de 5 dias prorrogável por mais 5, quando a prisão temporária é em crime hediondo, e esse caso é, além de caber prisão temporária, é um crime hediondo, a prisão temporária é de 30 prorrogável por mais 30. Por fim, prazo prescricional se inicia quanto às vítimas menores quando completarem a maioridade. Ora, sim, porque o prazo prescricional, a prescrição começa a correr, via de regra, quando o crime se consuma. Quando o crime se consuma. Mas aqui nós estamos falando de situações, por exemplo, a vítima tinha 13 anos. Se a vítima tinha 13 anos, o Ministério Público já pode entrar com ação. Já pode entrar com ação, mas digamos que não entre. Não foi localizado, não foi apurado esse crime, ou a vítima não chegou a contar na época, ela esperou completar 18 anos para contar que foi estuprada por alguém. O prazo prescricional não corre contra menores de idade. Então, para menores de idade, ao contrário da maioria dos outros crimes, que a prescrição começa a correr da data em que que o crime se consumou, para menores de idade a prescrição começa a correr a partir de quando completar a maioridade. Aí no caso do estupro de vulnerável, quando a vítima é maior de idade, mas foi naquelas situações de que estava inconsciente ou em coma, ou sedada e um médico aproveitou. E aí, a partir de quando corre o prazo prescricional? A vítima é maior de idade? Corre de quando o fato se consumou, tá bem? É isso, pessoal. Eu agradeço a paciência dos que assistiram até aqui. Cuidem-se todos. Muito obrigado